Professor Leandro aqui mais uma vez e nós vamos para a nossa quinta aula, o relatório de evolução. É o que acontece depois que a aula termina. Então, recapitulando brevemente, a gente já aprendeu um pouquinho de como fazer os ajustes, né, para cada aula. A gente já aprendeu bastante coisa aí anteriormente a isso. A gente aprendeu a fazer a anamnese diária e agora a gente vai falar dos relatórios que devem acontecer após o término da aula, um relatório de evolução. E apesar de a gente, em muitos momentos, ter um pouco de preguiça de fazer esse relatório, ele é muito importante, gente. Quando vocês chegarem na parte da planilha, vocês vão entender onde vocês vão colocando as informações, mas fato é que um bom relatório de evolução do aluno é primordial para que vocês tenham um resultado maximizado na adesão e nos objetivos do cliente que vocês atendem aí. Quando fazer esse relatório? O relatório deve ser feito depois da aula. Eu recomendo que faça-o sempre no mesmo dia. Pode ser logo após o término da aula, ou você pode organizar uma meia horinha do teu trabalho ao final da jornada de trabalho. Então você terminou de atender o último aluno às 19h30. Você vai parar por 30 minutos ao chegar em casa, sentar e no celular ou no computador e descrever o que aconteceu em cada aula. Diariamente, gente, a cada treino descrever. Por que isso é tão importante? Porque sim, a gente esquece. São muitos alunos e se eu torço para que isso aconteça, que vocês tenham muito sucesso na carreira de vocês e atendam muitos alunos com uma agenda cheia. E detalhes passarão despercebidos se a gente não descrever isso diariamente. Então, eu lidei recentemente com uma aluna que teve um acidente, caiu uma bancada no pé dela, num treino. E eu estava numa correria de trabalho e acabei não descrevendo, não relatando a evolução do aluno daquela aula e não coloquei aquela informação. E ela faltou uns 2, 3 treinos seguidos. Quando ela apareceu treinar de novo, foi uma confusãozinha no dia, ela chegou 15 minutos antes, tinha que sair mais cedo, eu estava atendendo outro cliente, enfim. Aconteceu o que eu não lembrei. Eu comecei o treino dela e tal, e daí, quando ela estava ali na metade do treino, eu vi que ela fez uma careta. Eu falei, você tá com dor no pé? Então ela falou, sim, caiu a bancada e naquele momento eu falei, puta, cara, que erro infantil, que erro primário. É muito importante que esteja descrito esses relatórios para que a gente não perca essas informações e que nos ajude na montagem do próximo treino. Então, por mais óbvio, por mais que você acredite que você não vai esquecer, eu costumo dizer assim, que às vezes a gente gasta uma energia, eu falo isso muito para a minha equipe aqui, a gente gasta uma energia gigante armazenando informações que a gente só precisa de um papel e de uma caneta. Só de um papel e de uma caneta. E a gente pode esquecer dela, né? A gente jogou no papel e na caneta, jogou no papel, a gente pode esquecer completamente aquela informação. E às vezes a gente passa o dia, a semana, gastando uma energia para armazenar algo que a gente não precisava. É como se o papel fosse a extensão do nosso cérebro, né? Então a gente jogou a informação lá, a gente pode jogá-la numa caixinha do esquecimento, porque a gente vai lê-la depois. Isso é muito útil na periodização inversa. Então, toda a informação que você tem ao longo do dia dos treinos do teu aluno, inclua no relatório de evolução do aluno. Porque ao incluir isso, você pode parar de se preocupar e foca realmente nas aulas. Quando você for montar o próximo treino desse aluno, você vai parar e vai olhar e falar, peraí, deixa eu ver como é que tá a evolução dessa aula, você vai olhar a aula anterior, talvez a aula anterior ainda, vai olhar todas essas aulas e falar, cara, surreal, eu já tenho as informações para montar o próximo treino. Incluir informações nesse relatório é primordial. Como a gente faz isso, quando a gente chegar lá na planilha, enfim, eu vou mostrar certinho para vocês como fazer. Mas o que colocar? Eu insisto, coloque tudo. Tudo. Se descobrir que o aluno não gosta de azul, coloque. Se souber que a aluna brigou com a filha,
coloque as informações. Tudo importa, tudo vai enriquecer o teu trabalho. Então, nossa, nós reorganizamos recentemente o treino de uma aluna porque ela estava de luto, o tio dela, que era muito próximo dela, faleceu. Então nós montamos treinos, obviamente, que iam exigir menos mentalmente dela e ia dar mais um cansaço físico para a gente aumentar um pouco a produção de lisina, né, combater um pouquinho o estresse, aquela sensação de depressão que ela tinha. Ela nem sabe disso, mas a informação foi usada a favor dela. E uma informação que não tem nada a ver especificamente com o corpo dela, com o treino em si, sim com o estado mental que ela estava vivendo. Então, toda informação é importante. Nesse relatório de evolução, você vai colocar tudo o que acontece. Incluindo cargas, por exemplo, né? Você vai descrever as cargas que o teu aluno executou o exercício, você vai descrever com riquezas de detalhes qualquer informação. E, gente, é 5 minutos. Você descreveu. Em 5 minutos você colocou tudo ali e te traz uma riqueza dos resultados que o teu cliente vai ter e a adesão que ele vai ter no treino gigante. Você só tende a ganhar. E quando eu digo que todas as informações são importantes, eu vou dar alguns exemplos aqui para que vocês possam compreender a dimensão da importância de todas as informações. Digamos assim, você tem uma informação de uma cliente onde você ia trabalhar um agachamento, um back squat com 60% da carga máxima dela. Ok, você já tinha isso descrito, você já sabia isso, já está armazenando as cargas, que vocês vão aprender a fazer isso no nosso... quando a gente chegar na aula da planilha. E ela foi treinar cedo e ela sempre treina tarde. Ela foi treinar de manhã, cara, ela não venceu fazer as repetições que você propôs para ela fazer com 60% da carga. A gente tinha tomado café da manhã, tudo certinho e tal. Mesmo assim, ela não propôs. Talvez é um estado, a gente não sabe exatamente o que é. Se é um problema de alimentação, se é um problema do momento, do dia que ela está treinando. Mas ela não pôde cumprir aquilo. Essa informação ela é importante de você descrever que você reduziu a carga do back squat dela porque ela treinou num horário que ela não está acostumada a treinar. E sempre que ela for treinar de manhã, é importante pensar em como entregar essa aula uma intensidade um pouquinho mais baixa. Ou, em outro caso, uma intensidade um pouco mais alta. A importância de você estar fazendo esses ajustes é fundamental. E esses relatórios, eles vão se acumulando. Então você vai, aula após aula, montando um leque de informações desse aluno. E esse leque de informações é meio que ele vai ganhando cada vez mais riqueza. É como se você conhecesse melhor o teu aluno. Essas informações, quando eu digo assim, quando você tem um aluno que você está entendendo que você tem 5 relatórios de evolução, você consegue entregar determinada qualidade na 6ª aula dele. Quando você tem um aluno que você está atendendo que você tem 100 relatórios de evolução, a aula número 101 dele vai ser incrível. Não tem como não ser, porque você tem informação, muitas informações sobre ele, sobre o que aconteceu nos 100 treinos. E poder, a partir dessas informações, construir a aula 101 é fundamental. Mas daí vocês vão me perguntar, Leandro, você está me dizendo então que eu tenho que, quando o aluno estiver fazendo o treino 101, vou ter que ler os 100 treinos que ele fez? Não. Na próxima aula nós vamos aprender a montar um resumo de ciclos de treino, de tudo que aconteceu desses relatórios. Então você vai poder olhar para 20, 30 relatórios e montar o próximo somente, e montar um resumo dele, e você vai poder olhar para esse resumo, e a partir dele seguir, e assim você pode organizar uma longa jornada de treinos para o teu aluno, enfim, de um jeito que não tome tanto do teu tempo e entregue um resultado incrível para ele. Ter um relatório com muita precisão montada vai melhorar muitos resultados e vai garantir muito adesão. Nesse relatório, você
pode até desabafar, sabe? Eu digo que é o momento do treinador conversar com ele mesmo e falar assim, puta, esse aluno, ele é meio mal-humorado, né? Me trata mal, ele tem isso, tem aquilo, tal. São informações que, após ditas no papel, você vai dar mais atenção e você vai usar elas para ter uma entrega de mais adesão e de melhor resultado para o teu aluno. Então, até um desabafo. Eu digo que pode ser o relatório de evolução do aluno, é algo que só você tem acesso. E ele pode ser, inclusive, um diário de desabafo de situações que você precisa pôr para fora e ali pode ser usado para isso. Diariamente, gente. O relatório de evolução de aluno não é legal ser feito no final da semana, não é legal ser feito no final do mês de todas as aulas. É importante que seja feito diariamente, porque na periodização inversa, para a gente seguir com um bom relatório, nós precisamos ter muita informação. Quanto mais a gente tiver de informação, melhor ficará nosso próximo treino. Valeu, gente. Guardo vocês para a próxima aula.